Olá, boa noite. Boa noite. Papa Francisco faz alerta sobre ações malignas. Afirma que elas se escondem de muitos modos. E indicou que o Espírito Santo é o nosso aliado contra o mal. Tensão entre Israel e Hezbollah. Grupo extremista promete novos ataques até que a guerra em Gaza chegue ao fim. Semana Nacional do Trânsito. Estrada mais movimentada do país oferece ação de saúde e segurança a motoristas. Caminhoneiros recebem serviços em ponto de parada na rodovia Presidente Dutra. Eleições de outubro. TSE aprova uso de forças federais em 12 estados. Encontro com a juventude no interior de Minas, une fé, amizade e conquista novos jovens. O Canção Nova Notícias está começando. Jornalismo a serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco refletiu hoje durante catequese no Vaticano sobre as ações do mal e com as quais não se deve dialogar. E uma vez mais, expressou sua dor pelas guerras no mundo. Sono addolorato dalle notizie che giungono dal Libano. O pontífice falou de sua dor ao receber as notícias que chegam do Líbano, onde nos últimos dias intensos bombardeios provocaram vítimas e destruição, e lembrou de outros países em guerra. Auspico che la comunità internazionale Faço votos que a comunidade internacional se esforce para deter esta terrível escalada. É inaceitável. non dimentichiamo la martoriata Ucraina. Não esqueçamos a martirizada Ucrânia, Mianmar, Palestina, Israel e Sudão. Todos os povos martirizados, rezemos pela paz. Refletindo sobre a ação maligna no mundo, o Papa disse que Jesus, ao ser tentado no deserto, não dialogou com o diabo. Col dialogo non si dialoga. Com o diabo não se dialoga. Ele afirmou que a astúcia do inimigo é fazer crer que ele não existe. Ação desmascarada não só nos casos de possessão e obsessão, mas também em toda a sua ação contra a vida e a fidelidade dos santos. Francisco frisou que o mundo secularizado está cheio de ocultismo, espiritismo, astrólogos e seitas satânicas e que essa batalha se vence como Jesus a venceu no deserto, com a palavra de Deus. Outro alerta do pontífice foi sobre a pornografia, uma das tentativas do atual mundo tecnológico. Ele ressaltou que Cristo derrotou o diabo e nos deu o Espírito Santo para fazer nossa a sua vitória. Convidou a todos para rezar a oração Vinde Espírito Criador. Finalizou dando a bênção aos jovens, doentes, idosos e recém-casados. O que mais chamou a atenção foi o fato dele... das bênçãos que ele deu aos jovens que vieram visitá-lo, né, das peregrinações, dos grupos de jovens que vieram visitá-lo, e também ressaltando as guerras, né, especialmente o que aconteceu recentemente no Líbano, né. Para nós foi uma experiência inesquecível, né, marca a vida de qualquer pessoa. Foi uma experiência maravilhosa, me senti muito privilegiada por estar aqui após o nosso casamento. E é muito gratificante, né, receber a bênção do Papa e foi muito importante para nós. Et Filius, Espírito Santo. Amém. A crescente tensão entre Israel e o grupo Hezbollah já tirou a vida de centenas de civis. O grupo extremista disse que continuará os ataques até que a guerra em Gaza chegue ao fim. Israel alega atacar radicais libaneses por não permitirem o retorno de cidadãos israelenses às suas casas. Aziza tem 2 filhos. A mulher síria conta o que fazia quando seus filhos foram feridos. Estávamos em casa, meus filhos e eu, trabalhando, contando com a graça de Deus e de repente fomos atingidos, disse ela. Lembrando que seus filhos estão entre as mais de 50 crianças atingidas. No Líbano, mais de 500 pessoas morreram e cerca de 1.700 ficaram feridas no bombardeio mais pesado de Israel ao Hezbollah em 2 décadas. Os feridos receberam tratamento no hospital italiano-libanês em Tiro. O ataque aconteceu após semanas de tensão militar no norte israelense e nas colinas de Golã, atingidos por centenas de foguetes e mísseis do grupo extremista.
Israel se prepara para uma possível entrada por terra no Líbano, de acordo com a chefia das Forças Armadas do país, que diz atacar o Hezbollah porque o grupo libanês não permite aos cidadãos israelenses que moram na fronteira com o Líbano ao norte do país retornar às suas casas. Eles foram deslocados pelos bombardeios do Hezbollah em território israelense no ano passado. Especialistas dizem que a ação por terra pode agravar o conflito e gerar temores de uma guerra em todo o Oriente Médio. Uma guerra em larga escala não é do interesse de ninguém, mesmo que a situação tenha piorado. Uma solução diplomática ainda é possível, disse o presidente americano Joe Biden na Assembleia Geral da ONU. E agora a gente vem aqui para o Brasil para garantir a segurança nas eleições municipais. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou o envio de forças federais para 12 estados. A decisão unânime de enviar forças federais para reforçar a segurança foi tomada nesta terça-feira, durante sessão administrativa do Tribunal Superior Eleitoral. A medida atende a 53 pedidos feitos por tribunais regionais eleitorais com a permissão dos governos estaduais para garantir a segurança da votação e apuração. 12 estados receberão apoio. Entre eles estão Acre, Amazonas, Rio de Janeiro e Maranhão. Os pedidos já aprovados serão encaminhados ao Ministério da Defesa, responsável pela coordenação das Forças Armadas nas operações. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, reforçou que a decisão está de acordo com o artigo 23 do Código Eleitoral, que prevê a requisição de força federal para garantir a segurança no processo eleitoral. Ainda durante a sessão, a ministra alertou para o aumento da violência no contexto político e pediu celeridade às investigações por parte da Polícia Federal e do Ministério Público. Por fim, a ministra ressaltou o valor do respeito e da humanidade durante o processo eleitoral, lembrando que a confiança na política só pode ser construída com civilidade e compostura. Hoje, a paróquia Santo Antônio, na Asa Sul, em Brasília, será elevada oficialmente a santuário. Uma missa será celebrada daqui a pouco pelo cardeal Paulo César Costa. A repórter Camila Castro está ao vivo direto de Brasília e tem mais informações. Boa noite, Camila. Oi, Mauricéia, boa noite a todos. A missa começa daqui a pouco, a partir das 7 da noite. A cerimônia será conduzida pelo cardeal Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, e contará com a presença de fiéis da comunidade. Esse reconhecimento é um marco significativo para os devotos. A paróquia, que já desempenha um papel central na vida espiritual da região, agora se torna um santuário, ampliando sua missão de promover a fé e a solidariedade. Para falar um pouco mais deste dia tão especial, converso com o Frei Edgar Alves Pereira. Frei, obrigada pela sua participação aqui no Canção Nova Notícias. Bom, comece então explicando para a gente quais foram os requisitos observados, para que a paróquia fosse elevada a santuário. Olha, tudo começou já com os nossos fundadores, os freis que chegaram aqui por primeiro, há mais de 65 anos atrás. Depois a comunidade já chamava de santuário, era de forma bem carinhosa, já era um santuário de coração. Então o cardeal, ele foi observando isso e observou também o fluxo de pessoas que vêm aqui durante a festa, no dia 13 de junho. Realmente é uma quantidade enorme de pessoas, é uma tradição muito grande, a festa é muito conhecida, tanto aqui mesmo na capital e aqui na região toda. Então, ele olhando tudo isso, nós fizemos o pedido de forma oficial ano passado, para ter esse privilégio de sermos santuário, e ele este ano então concedeu. E nós estamos muito felizes de receber então do nosso cardeal justamente esse título de santuário. E para comemorar um dia tão especial como esse, também tem programação especial, Além da Santa Missa, teremos mais o quê? Olha, nós temos a entrada solene daqui a pouquinho do nosso cardeal, aí depois temos a missa, e depois da missa nós temos um jantar que foi preparado pela comunidade, um jantar muito gostoso. Então, nós temos tudo isso ainda hoje. Muito obrigada, boa celebração. Eu volto com vocês no estúdio, uma ótima noite. Obrigada, Camila. Boa noite. E aqui na Canção Nova, o Santuário do Pai das Misericórdias recebe milhares de pessoas toda semana. É um lugar de oração, meditação e celebração da Palavra de Deus e da Eucaristia. Para manter o santuário, todas as obras realizadas aqui
contamos com sócios e benfeitores. Estamos com 72% na campanha do projeto Dá-me Almas desse mês. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. No próximo bloco, caminhoneiros recebem serviços em ponto de parada na rodovia Presidente Dutra. E as iniciativas para promover um trânsito mais seguro. Está sendo encerrado hoje a Semana Nacional de Trânsito. Em uma das rodovias mais movimentadas do país, a concessionária CCR Rio-São Paulo utilizou as dependências do novo ponto de parada e descanso na estrada para cuidar dos caminhoneiros. De todas as cores e tamanhos, eles chegam dos mais variados cantos do país. Juntos, são responsáveis por mais de 50% do PIB nacional. Na vida do caminhoneiro, descansar é primordial. Aqui é um lugar onde tem segurança, né? Principalmente segurança. Não precisa de parar em beira de estrada. E dá para poder manter o horário também certinho, né? O horário de descanso, o horário de jornada. Ficou muito bom. Parabéns aí para a rodovia. Eu acho que isso é um exemplo. Toda a rodovia deveria ter um espaço para a gente tomar um banho, ter uma refeição digna, né? Poder descansar sem ser cobrado, né? Isso eu acho muito importante, isso. Bacana. Coração de mãe aqui, né? Porque salva a gente de qualquer jeito, né? Cansado, vem cansado, para aqui, dorme, tem 12 horas para ficar sossegado. É excelente, aqui é um sonho. Maravilhoso aqui, ficou bom. Pelo menos eu adorei aqui, ficou ótimo. Inaugurado este ano, o ponto de parada e descanso da Via Dutra conta com refeitório, sanitários e lavanderias. Até aqui recebeu mais de 1.500 caminhoneiros. No encerramento da Semana Nacional de Trânsito, serviços como corte de cabelo, aferição de pressão arterial e saúde bucal são oferecidos aos motoristas. Aqui também a gente tem o projeto Help, que em parceria com a CCR, eles vêm e recebem esses motoristas, são psicólogos, pessoas especialistas e voluntárias que fazem uma conversa com esses motoristas que passam muito tempo na rodovia e muito tempo sozinhos, onde ele pode usufruir desse espaço, cumprir sua jornada de descanso. Ele pode ficar até 12 horas aqui descansando sem pagar nenhum centavo, então aqui é totalmente gratuito. No ponto de parada e descanso, os caminhoneiros cuidam da saúde do corpo e da mente, além de receber dicas e orientações a respeito dos veículos. Só assim dão sequência à sua longa viagem, com mais segurança e o melhor de tudo, descansados. Isso que é importante, você dormir, descansar e não acontecer nada com você. Cuidado, carinho e respeito, somados tornam o trânsito melhor, na certeza de que quem vai seguro volta bem. Vamos então chamar o repórter Alan Toledo, que está em um ponto da Via Dutra, para atualizar algumas informações sobre esse dia especial para muitos caminhoneiros. Boa noite, Alan. Boa noite, Reinaldo. Eu estou aqui no estacionamento do ponto de parada e descanso na Via Dutra, na cidade de Pindamonhangaba. Como vocês podem ver, muitos caminhoneiros vão passar a noite por aqui. E é justamente um local como esse, seguro e tranquilo, que os caminhoneiros encontram dificuldade para suas paradas. Muitas vezes eles fazem essas pausas às margens da Via Dutra ou em postos de gasolina. E o PPD vem para suprir essa necessidade da categoria. Com muito mais segurança, e é justamente sobre segurança que nós conversamos com a Polícia Rodoviária Federal, que reforça a necessidade do descanso por meio dos caminhoneiros e também dá algumas dicas de como trafegar em uma das rodovias mais importantes do país. O aumento do fluxo de caminhões na Via Dutra é uma constante, né? A cada ano a gente observa aí um aumento significativo, haja vista que o Brasil não tem muitas outras opções para escoamento da produção nacional. E a Via Dutra, principalmente, é onde passa hoje mais de 50% do PIB da nação. Então, os motoristas são de extrema importância para o nosso país, né? Que movimentam a economia, geram empregos e transportam todos os bens e riquezas do nosso país. É importante ele estar descansado,
fazer alimentações leves de preferência, né, antes de conduzir. E agora aqui na Viaduto que nós temos o ponto de parada e descanso ali no quilômetro 95, que vai permitir com que ele cumpra inclusive a determinação na lei do descanso, né, que ele tem que, a cada 24 horas ele tem que ter ali as 11 horas de parada. Essas 11 horas não precisam ser contínuas, você tem que ter pelo menos 8 horas contínuas e as demais podem ser fracionadas. Então é extremamente importante seguir essas recomendações, até porque também é passível da fiscalização. Nessas rodovias que possuem esses pontos de parada, os motoristas estão sujeitos a essa fiscalização e pode aí ser autuado caso estejam descumprindo esse tempo de descanso. Eu me despeço por aqui, mas antes uma importante informação. Muitas cidades pelo país realizaram iniciativas em prol do trânsito seguro, nesse Dia Nacional do Trânsito. É para cuidar das vidas e de todos os pedestres e também dos caminhoneiros que transitam por todas as vias do nosso país. Então eu trago uma reportagem feita por Gabriele Dutra e também por seu cinegrafista direto de Belo Horizonte, o Daniel Camargo. Com o aumento no número de veículos nas ruas, a segurança no trânsito se torna uma prioridade. A manhã em Belo Horizonte foi marcada por ações educativas para motoristas e pedestres. Para que a gente possa viver com mais segurança, né, conforto, e a disciplina ajuda bastante aí na harmonia aí do trânsito. Eu acho que é muito importante a gente ter consciência e conscientização, tanto como pedestre, tanto como motorista. É dar consciência, né? Sabedoria, que a vida é uma só, né? A ação é coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. O objetivo é conscientizar a população e diminuir os acidentes de trânsito. O pedestre ele precisa ter a consciência que ele tem que atravessar na faixa de pedestre quando o sinal estiver aberto para ele. O motorista tem que saber que ele tem que respeitar também os limites de velocidade, não avançar sinal. Então, assim, é sempre o mais forte, vamos dizer assim, cuidando do mais fraco. Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue achar o que a gente pede tanto, que é a paz do trânsito. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, BH Trans e a Guarda Municipal participaram da mobilização. A ação ainda teve o apoio de instituições privadas com atividades de primeiros socorros. A pessoa tendo habilidade suficiente, sabe? E começar a fazer a manobra de uma forma adequada, ela pode sim salvar a vida da pessoa. Cada um de nós ele é responsável por um trânsito mais seguro. E a gente ter mais calma, mais paciência. A gente sabe que a gente está vivendo um mundo muito agitado, em que as pessoas estão muito estressadas. Mas o trânsito não é local de estresse. O trânsito é um local onde você precisa estar calmo para que você possa dirigir para você, possa dirigir para o outro. Veja daqui a pouco a emissão de milhões de toneladas de gás carbônico por desmatamento do Cerrado. E o calor intenso que afeta também a pressão arterial. Uma pesquisa divulgada pelo Sistema de Alerta de Desmatamento do Cerrado aponta que o desmatamento vem degradando o cerrado que abriga nascentes das 3 maiores bacias hidrográficas da América do Sul. Pois é, neste ano foram emitidos mais de 135 milhões de toneladas de gás carbônico. Veja na reportagem. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, responsável pelos recursos hídricos, considerado a caixa d'água do país. Mas, nos últimos anos, tem sofrido com o aumento do desmatamento, que traz algumas consequências. Produção agrícola e o abastecimento de água nas cidades, eles são exemplos de setores altamente afetados pelo desmatamento. Então, isso causa grandes prejuízos, não somente para os setores em si, mas também para a população como um todo. Uma pesquisa divulgada pelo Sistema de Alerta de Desmatamento do Cerrado apontou que até setembro foi emitido mais de 135 milhões de toneladas de dióxido de carbono, o equivalente a 1,5 vezes do total produzido pela indústria. Segundo o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o Tocantins registrou o maior volume de CO2 liberado em 2024, com
com mais de 39 milhões de toneladas. Em segundo lugar está o Maranhão, com 35 milhões. Os estados que abrangem o bioma são Minas Gerais, com 6,9 milhões, Mato Grosso, 6 milhões, Goiás, 5,7 milhões, Mato Grosso do Sul, 3,2 milhões, Pará, 1,9 milhões, Rondônia, 220 mil, Distrito Federal, 81 mil e São Paulo, 2 mil. Na tentativa de proteger o cerrado, o governo brasileiro desenvolve uma série de ações e programas. A gente tem políticas de combate e controle ao desmatamento, né? Então é necessário que a gente tenha um reforço dessas políticas, né? E que essas políticas elas sejam voltadas principalmente para a fiscalização do desmatamento ilegal, né? E também das autorizações de supressão de vegetação nativa emitidas de forma irregular. A onda de calor continua atingindo vários estados brasileiros e quebrando recordes de temperaturas. Em São Paulo, as queimadas aumentaram bastante devido ao clima quente e seco. Conheça as razões para esses termômetros nas alturas e os cuidados com a saúde neste período. Calor e tempo seco. Nos últimos dias, esse tem sido o cenário de boa parte dos estados no país. Desde que a gente está vendo, desde segunda-feira, né, recordes em capitais e em diferentes municípios brasileiros estão sendo quebrados sucessivamente. Agora, em setembro, a gente tem o dia um pouco maior, a gente tem mais incidência de radiação solar. Então, geralmente, essas ondas de calor que ocorrem em setembro, elas quebram os recordes do ano mesmo. Com os termômetros mais altos, o estado de São Paulo registrou aumento no número de queimadas. Segundo a Defesa Civil, os próximos dias serão de trabalho intenso e atenção da população até a chegada de uma frente fria no final de semana. Até sexta-feira, o cenário é de muito risco para incêndio, risco altíssimo em praticamente o estado todo. A nossa orientação é que a população se cuide, hidrate-se muito, não pratique esportes físicos no horário mais crítico do dia, ali das 10 às 16 horas, umidificar os ambientes em casa. E com relação aos incêndios, a gente não pode mais tolerar essas práticas de queimada. O calor intenso também preocupa a saúde. Além dos cuidados respiratórios com o ar seco, é importante ainda ficar atento a sintomas que possam indicar a pressão arterial baixa, como sonolência, fraqueza e moleza. Ter uma hidratação adequada faz com que as pessoas têm o menor risco de ter uma coisa chamada colapso, que é uma perda súbita de consciência. Por que isso acontece? Muitas vezes, porque aquela pessoa não está hidratada, vai para uma situação de calor, ou está, por exemplo, numa missa, ou está de pé no estádio de futebol e está aquele calorão, não se hidratou bem, está o fluxo de sangue para a cabeça, a pessoa desmaia. Para essa época, além da hidratação, é indicado o uso de vestimentas leves. E se o mal-estar vier, devido à pressão baixa, o alerta é evitar o famoso sal debaixo da língua. Uma coisa que é importante fazer é aferir a pressão. E mesmo que você veja que a pressão está baixa, colocar o sal na boca para tentar subir a pressão é errado, porque o tempo que leva para o sal ser absorvido e aquilo aumentar a sua pressão é muito lento. Numa situação de pressão baixa, fica deitadinho, tente levantar as pernas para aumentar o retorno do sangue das veias e faz com que essa pessoa tenha uma elevação da pressão e melhora dos sintomas. O ar seco toma quase todo o país e só 4 capitais têm previsão de chuva. A onda de calor no território brasileiro tem duração variável dependendo da região. A onda de calor que atinge o Brasil provocou novos recordes de temperatura nas capitais do Centro-Oeste e Sudeste. De acordo com a Climatempo, as altas temperaturas poderão ser registradas em 3 capitais do Sudeste e em 2 do Centro-Oeste. Brasília, que está há 154 dias sem chuva, teve novo recorde nos termômetros hoje e chegou à máxima de 34 graus. A capital paulista também está entre as que ficará com a temperatura lá em cima e pode chegar aos 36 graus. A capital fluminense tende a ficar mais quente ainda e atingir a marca dos 39 graus, a ser registrada ainda em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A 7ª onda de calor se estabeleceu nos primeiros dias da primavera e continua até a próxima sexta-feira, dia 27.
Enquanto a onda de calor severa atua em várias localidades do país, uma nova frente fria avança e quebra o ciclo de dias quentes. Na quinta-feira, a chuva se espalha pelos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, onde há condição de chuva a qualquer hora. Essa chuva que está no Rio Grande do Sul continua sem se espalhar por causa do bloqueio atmosférico. E nesses locais, as temperaturas aumentam e a umidade cai. Vai fazer máxima de 34 graus em Manaus, 36 graus em Palmas, Campo Grande, na capital paulista, e 39 graus em Cuiabá e em Goiânia, onde o tempo vai estar quente e seco. A possibilidade de pancadas de chuva devido à frente fria no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, mas o tempo vai ficar instável no litoral sul de São Paulo, podendo chover. No restante do Sudeste, o tempo fica firme e seco e com temperaturas elevadas. Já no Nordeste, os ventos que vêm do mar vão provocar chuva no litoral da Bahia, no Rio Grande do Norte e também no Ceará. Já ao interior da região Nordeste, o tempo continua quente e seco por lá. A gente encerra falando do norte do país, onde as pancadas de chuva vão ganhar força sobre Amazonas, Pará, Roraima e norte do Tocantins. Os termômetros marcam mínima de 17 graus em Porto Alegre, 21 graus no Rio de Janeiro, máxima de 34 graus em Manaus e 42 graus em Cuiabá. A seguir, belgas e luxemburgueses na expectativa para receber o Papa Francisco a partir de amanhã. Encontros ajudam na evangelização de novos jovens no interior de Minas Gerais. A partir de agora, testemunhas de Jeová terão direito, por questões religiosas, de recusar tratamentos médicos que envolvam transfusão de sangue. O julgamento do caso, nesta quarta-feira, foi decidido por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal. Os membros da denominação cristã Testemunhas de Jeová não podem receber transfusões de sangue por preceitos religiosos. Mais de 1.400 processos sobre o tema tramitam na Justiça do país. 2 recursos estão em pauta no Supremo Tribunal Federal e servirão como base para processos com o mesmo tema. Os processos pedem o reconhecimento das práticas religiosas com base na Constituição Federal e a garantia do Estado para o exercício da fé. O pedido também abrange a adoção de tratamentos alternativos custeados pelo Estado. Os relatores do processo, Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, votaram por assegurar o direito do paciente à recusa do tratamento. A laicidade significa que o Estado tem o dever de assegurar a todas as religiões o direito de se manifestarem, evidentemente, dentro da lei e da ordem. Um paciente adulto e consciente é livre para decidir, por exemplo, se deve ou não ser submetido a uma cirurgia ou tratamento, ou, da mesma forma, a uma transfusão de sangue. Para a jurista Ângela Gandra, é preciso garantir o direito do médico em salvar vidas, respeitando os limites da liberdade religiosa. Para salvar uma vida, os médicos têm o direito a efetuar a transfusão de sangue para poder salvar essa vida. Se houver outros tratamentos, evidentemente que nós vamos ao limite da liberdade religiosa para defender essa liberdade. Na tarde desta quarta-feira, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu garantir o direito dos pacientes maiores de idade de se recusarem a realizar transfusões de sangue. Em nota, as testemunhas de Jeová comemoraram a decisão e afirmaram que amam a vida e colaboram ativamente com os profissionais de saúde para receber o melhor cuidado médico possível. O Papa Francisco inicia amanhã sua viagem apostólica à Bélgica e Luxemburgo. Fiéis dos 2 países aguardam com expectativa a presença encorajadora do Santo Padre. Papa Francisco embarca nesta quinta-feira para sua 46ª viagem apostólica. Isso depois de cumprir uma recente visita a outros 4 países dos continentes Asiático e Oceania, naquela que é considerada a maior viagem do seu pontificado. Nos territórios de Luxemburgo e Bélgica, o Santo Padre vai abordar temas como paz, migração, clima e o futuro dos jovens. Na agenda programada até o próximo domingo, serão 6 discursos e uma homilia. A primeira escala de sua viagem será em Luxemburgo, com pouco mais de 500 mil de habitantes. Cerca de 300 mil são católicos.
e aguardam com expectativa a chegada do pontífice. O Papa vai se encontrar com autoridades da sociedade civil e corpo diplomático. Com a comunidade católica, Francisco vai se reunir na Catedral de Notre-Dame. Na Bélgica, o Papa vai participar de uma série de eventos até domingo. Entre eles, um encontro com professores da Universidade Católica de Louvain, que comemora 600 anos de fundação. Falamos agora dos encontros de jovens no interior de Minas Gerais, que unem fé, amizade e conquistam novos jovens. É a participação festiva nas atividades da igreja que acontece na cidade de Patrocínio. Siglas desconhecidas em boa parte do Brasil, mas em Patrocínio, no interior de Minas Gerais, são um meio para a juventude alcançar a graça por meio da fé e da amizade. Essas iniciais estão nas camisas com várias cores e estilos. O evento aproxima a juventude da religiosidade. No encontro de adolescentes com Cristo, participam jovens com idade entre 12 e 17 anos. Um evento que mudou completamente a minha vida, a minha história. Eu saí do nada, de um vazio, e Deus me deu tudo. Para Alex, o movimento trouxe esperança e um rumo novo à vida. Era uma vida sem propósito nenhum. Por mais que eu tivesse meus sonhos, meus objetivos, faltava algo. E quando eu entrei no IAC, a mudança de vida veio completamente. Jesus me abraçou de um jeito que eu não consigo explicar. Nossa Senhora me acolheu no seu braço e falou: filho, por mais que você esteja todo sujo, todo imundo com os seus pecados, sujo dessa tristeza, eu vou te acolher nos braços e vou te levar ao Pai. Já para os jovens entre 14 e 28 anos, o Encontro de Jovens com Cristo une a proposta de São João Paulo II com a realidade juvenil. Santidade é viver a verdade e o amor de Cristo no dia a dia. Por um certo momento da minha vida, foi completamente a minha salvação. A morte do pai trouxe dor e sofrimento. Sem conseguir entender motivos para a perda precoce, no Encontro de Jovens encontrou apoio. E numa segunda-feira comum, ele veio andar de bicicleta e não voltou para casa. Então, o EJC era quem estava lá, os meus amigos, a minha família. EJC é alegria, EJC é animação, é o fogo do céu, mas ele também é acolhimento. E é um abraço que enxuga as nossas lágrimas de dentro para fora. Que a cada ano atrai mais jovens para vivenciar a experiência do encontro e para fazer com que essa evangelização chegue a outros jovens. Do alto da serra, o Cristo Redentor guarda a cidade de Patrocínio no interior mineiro e inspira a redenção da juventude, que evangeliza por meio de animação e muita oração. A gente convida todo jovem, cada jovem, a fazer essa experiência pessoal com Jesus, sentir o seu amor e sentir-se acolhido por Ele. Então, perseverança na fé, sempre. Descobrir a cada dia a riqueza de ter Jesus consigo. É por Ele, é para Ele. Jesus, Ele não precisava da gente, mas Ele quer nos usar porque Ele nos ama. Então, ser um caminho de salvação, isso é o que me motiva a ficar no IAC. Então, para mim, o EJC é como um caminho que leva para o céu. Várias cores, muitos movimentos, um Cristo e um grito. Na Jornada Mundial da Juventude em 2013, o Papa Francisco disse que o maior instrumento de evangelização para um jovem é outro jovem, que essa alegria possa de fato levar muitos jovens ao encontro com a verdadeira fé. É que o coração desses jovens seja realmente perseverante na fé. Assista em instantes à adoração ao Santíssimo e logo depois a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Boa noite, paz para você. Uma ótima noite e até amanhã.